Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós hoje vamos dar aí continuidade, ao nosso tema da semana passada, o Reino Milenar. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Nós vimos aí sobre a existência, bíblica do Reino Milenar. E agora vamos ver, como ou quais serão as características desse reino, mostrando para nós que servir a Deus é uma esperança viva naquilo que o Senhor nos prometeu, uma bem-aventurada esperança, porque certamente esperamos essa vida eterna, essa vida que não se acaba diante do Senhor. Capítulo 20, vamos ler de novo, não tem problema nenhum. Diz aqui, Apocalipse 20, diz: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado poder de julgar aos que nele se assentavam, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, porque o Senhor é Deus maravilhoso, santo, poderoso, e nessa noite nos dará entendimento de todas as suas promessas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, nós falamos, de um evangelho e nos promete um reinado de 1000 anos, Não é mais, não é menos. Alguns tratam como sentido figurado, outros, nós já dissemos, tratam como se fosse uma imagem, espiritual daquilo que Deus quer dizer. Porém, nós cremos, e muitas outras denominações creem, que esse reino, ele é praticamente um reino demonstrado desde o Antigo Testamento. Israel tinha essa esperança que não ainda foi consumada para eles. Nós vamos ler o Antigo Testamento e vamos ver as promessas de Deus, características para um povo que praticamente viveu no cativeiro, para um povo que nunca tomou posse, nunca ali herdou aquelas promessas maravilhosas que nós vamos ler hoje, e que certamente faz parte de um reino que Deus ainda vai manifestar sobre essa terra, quando aqui diz no Apocalipse que Jesus voltará. Nós vimos no primeiro culto desse tema na semana passada, e ele voltará com sua igreja para implantar esse reino. Na verdade, se hoje está difícil, de acreditar, isso também já foi difícil de acreditar no começo da igreja, porém a igreja vivia nessa esperança. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, um de seus discípulos, daqueles que acompanharam a ele, pergunta se seria aquele o tempo que ele restauraria o reino a Israel. Então, se essas promessas, irmãos, elas falharem, se nós não tivermos o cumprimento dessas promessas, então a palavra de Deus vai falhar. Israel, você pode olhar no mapa, se quiser depois procurar lá no mapa na internet, olha o pedacinho de terra que é Israel.
Olha quantas nações tentam destruir aquela nação e não conseguem. Por que que não conseguem? Porque Deus tem ainda uma promessa para se cumprir ali. E é nesses 1000 anos que Deus vai restaurar o reino a Israel. E ali Jesus vai voltar e vai se assentar como único rei de toda a terra, aonde nós que estamos vivos ainda, se essa volta de Jesus acontecesse, por exemplo, no decorrer dessa semana, seríamos transformados, como vimos na terça-feira. Aqueles que morreram em Cristo, crendo em Cristo, seriam ressuscitados dentre os mortos para se cumprir essa palavra do capítulo 20. Então, nós vemos hoje, no segundo tópico, quais serão as características desse reino, que estão na Bíblia, porém não podem ainda ser aplicadas, porque não cumpriu essa promessa ou essas promessas que nós vamos ler aqui. Se não se cumpriu e não se cumprir, a Bíblia não é a verdade de Deus. Então, para se cumprir as características desse reino que nós vamos citar aqui hoje, tanto quanto o profeta Isaías escreve, como também Zacarias, Amós e outros profetas do Antigo Testamento. Então, se essas promessas não têm valia ou são promessas vazias, a palavra de Deus falhou. Agora, a nossa esperança é que essas promessas se confirmem diante da visão que Deus deu a João acerca de tempos futuros. Primeira coisa que nós vamos ver hoje, o que Israel sempre recebeu como promessa é que eles seriam um reino de justiça e nunca conseguiram chegar a isso. Tiveram alguns reis, como Davi, alguns reis, como Josafá, que exerceram essa justiça, tirando ali os ídolos, tirando até mesmo a promiscuidade do meio do povo. Porém, quando esses erros começaram a acontecer novamente, esses reis já tinham passado. Já era uma outra geração. O trono de Davi, por exemplo, não foi estabelecido para sempre. Tem uma promessa a Davi que o trono dele será estabelecido para sempre. Então, nós vemos que com a morte de Davi, o reino de Israel se divide novamente. Nós vemos que na ausência de Josafá, um rei que foi fiel a Deus, o reino se corrompe novamente. Então, Zacarias e Isaías vai falar dessas promessas. Primeiro, nós vamos ver Isaías. Você vai achar aí na sua Bíblia o livro do profeta Isaías no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus exercerá esse governo justo que é prometido no reino de Isaías. Nenhum rei conseguiu estabelecer essa promessa. Isaías capítulo 16, versículo 5. Olhe bem o que diz. Isaías capítulo 16, versículo de número 5. Isaías 16, 5. Enquanto você acha, eu vou ler aqui. Depois você só confirma aí, ó. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Davi já foi embora há muito tempo. Davi já está separado para uma ressurreição. Então, até hoje, ninguém estabeleceu essa promessa. Ninguém conseguiu permanecer firme em benignidade. Ninguém permaneceu buscando somente juízo e se apressando em fazer justiça continuamente. Esse reino ainda se estabelecerá. Então, uma das características desse reino é ser um reino de justiça. Mais à frente, Isaías 32. Isaías capítulo 32, né? O povo batista é um povo bom de Bíblia. Se é batista, é povo que conhece Bíblia. Isaías 32, do 1 ao 5. Olhe bem. Ele,
ou eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Então, são promessas que a Bíblia traz, que nenhum ser humano sobre a terra, mesmo exercendo a fidelidade a Deus, conseguirá executar. Então, o reino milenar, ele virá para que a restauração prometida por Deus dessa terra, de todas as coisas, seja cumprida. Vemos mais agora aí Isaías mesmo, capítulo 19. Será um reino de paz. Não haverá mais essas tribulações, essas guerras, essas confusões, porque aquele que estará reinando é o príncipe da paz. Não haverá mais nenhuma contenda entre as nações. Então diz assim, haverá uma unidade entre todos os povos. Diz assim, Isaías 19, a partir do versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e a Israel, a minha herança. Então, é um povo em todas as nações, servindo a um único Deus, um reino de paz. Não haverá mais guerra, não haverá mais contenda entre as nações, disputa entre as nações, qual será a maior, qual será a mais rica, quem possui mais armas, quem possui maior inteligência para dominar outras nações, porque o rei será um só. O trono será em Israel. Ele reinará sobre todas as nações. Jerusalém, agora você vai ter que ir em Zacarias, é quase nas páginas brancas aí da Bíblia. Você vai lá em Malaquias, né, onde tem as páginas brancas, que divide o Novo e o Antigo Testamento, e volta um pouquinho antes de Malaquias. Zacarias vai mostrar que Jerusalém desfrutará de uma paz que desconhece desde que é nação. Porque desde que se tornou nação, Jerusalém, Israel mais especificamente, é perseguido. Então, isso não se cumpriu. E é necessário se cumprir, porque senão nós começamos a usar alegorias, e é o que muita gente tem feito, trazido essas promessas como se essas promessas fossem para a igreja, usando promessas a Israel para fazer com que os crentes sejam motivados a ofertar, dizimar, trazer, né, coisas de Israel para abençoar o povo, e nunca é de graça, sempre tem um valorzinho nisso aí, né? Então, Zacarias, capítulo 8, do versículo 4 ao 8. Zacarias, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e justiça. Isso não aconteceu em nenhum período extensivo da história. Jerusalém, depois que é estabelecida por Davi, sempre foi alvo de ataque de todos os povos em redor. Israel, desde que foi conhecida como nação, sempre foi alvo de ataque de todos os povos em redor. Não existe paz para aquele povo. Então, nós vemos que esse reino tem as características de ser um reino de paz, de justiça, e essa paz não se estende só a eles. Esse é o ponto mais importante. Volta em Isaías. Isaías capítulo 2. Essa paz vai se estender, como foi dito agora no versículo anterior, tanto para a Síria, quanto para o Egito, quanto para o Brasil, quanto para todos os habitantes da terra. Não haverá mais circunstâncias dificultosas ou até mesmo circunstâncias aonde a intriga, a inveja, as circunstâncias dificultosas irão aparecer, porque se houver a nação que isso fizer, nós vamos ver daqui a pouco. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 é uma paz que não ficará somente sobre Israel, estenderá-se a todas as nações. Versículo 4 e 5, depois você pode ler todo o capítulo se quiser, não estou usando versículos isolados para tentar te colocar na mente uma doutrina, de jeito nenhum. E ele julgará entre as nações. Ele quem? Aqui é o Senhor nosso Deus. Repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, toda vez que a Bíblia fala, tem as escrituras que falam, ó vermezinho de Jacó. Tem as escrituras que diz juízo sobre a casa de Jacó, porque de Jacó vem toda a descendência de Israel. As 12 tribos de Israel nascem em Jacó. Então, através disso, nós entendemos que as nações não se erguerão mais contra outras nações. Aos povos será dada a ordem e a palavra de paz, uma sentença de paz que se estenderá em toda a terra. Será um povo ou um reino de prosperidade. Agora tem aí um livro mais difícil, mas tem na Bíblia. Amós. Procurei, viu? Tem na Bíblia. Amós, livro do profeta Amós. É um Antigo Testamento, que às vezes a gente quase não costuma ler, então fica meio, às vezes, até difícil de achar. Você vai aí nos finais do livro, você está em Zacarias, você vai voltando um pouquinho, você vai chegar em Amós. Amós, livro do profeta Amós, capítulo de número 9. Livro do profeta Amós, capítulo de número 9. Caso você quiser só marcar também, você pode marcar. Capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 15. Amós, a terra será próspera e farta de alimentos. Não será uma terra mais como essa que vivemos, Em verdade, pode-se dizer, tudo que semear
vai produzir. É uma terra de bênção. Será um reino de prosperidade. Só não produzirá a terra, nós vamos chegar lá, a nação a qual não subir para adorar o Senhor, que estará no trono em Jerusalém. Será um reino de prosperidade, próspera. Amós 9, versículo 13. Olhe bem o que diz a Bíblia. Eis que vem dias. Tem a tradução que diz: dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outreiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão do seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Isso não se cumpriu. Eles precisam estar ali em paz. Eles precisam estar ali debaixo de um desfrute de toda a prosperidade oferecida por Deus. Por que que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Porque isso não se cumpriu. Na vida de Jesus, o que eles não encontraram foi essas promessas se cumprindo. Então, esse Messias que eles esperam vir para tudo isso fazer, vai ser o próprio anticristo que vai enganá-los. Porque o anticristo vai prometer e conseguir fazer parte disso, ou quase tudo isso, durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ele vai exigir que todos o adorem como ele sendo Deus. Então é onde as nações, e não só os judeus, os povos que acreditaram nele, vai dizer: não, ele não é Deus. Ele não é o Messias. E aí começa, como já falamos e vamos estudar também, a grande tribulação. Então, aqui, Israel espera um Messias assim. E é por causa disso que o reino milenar precisa se cumprir. As características do reino são essas. Até os desertos serão produtivos. Agora tem que ir lá para Isaías. Povo bom de Bíblia, né? Vai ficar afiado. Isaías, capítulo 35. Olhe bem, reino de prosperidade, reino de abundância, né? Então, quando Jesus vem, ele é um Messias hoje que foi reconhecido pelos gentios, que foi reconhecido por nós. Ele vem com uma característica espiritual, eles não reconhecem, ele nasce numa manjedoura pobre, num lugar o qual jamais eles esperariam nascer o Messias. Então, confundiu a mente dos judeus, mas tudo isso é um propósito de Deus para usar o período da graça conosco. Vai terminar esse período onde nós falamos, a igreja vai embora, aí Deus vai tratar com os judeus. Deus vai falar com os judeus. Até aqui, os desertos serão produtivos, isso num reino futuro, reino milenar. Capítulo 35 de Isaías. Isaías, capítulo 35, diz assim no versículo 1 ao 4: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. Então, olha o que a Escritura está falando. Está falando com quem? Com a terra. Paulo diz o quê? Em Romanos 8. Que a criação, ela geme na esperança da glória ou da glorificação dos filhos de Deus. Paulo está falando de um reino futuro. Então diz aqui, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto.
e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e de Saron. São lugares, irmãos, que exalavam a grandeza de Deus. A glória do Líbano, como diz aqui, as plantações, os carvalhos dessa região, são comparados a carvalhos de justiça. Quando nós falamos rosa de Saron, essa palavra é relacionada até mesmo a Cristo, de tanta beleza que existia. Quando nós vemos aqui a excelência do Carmelo, o Monte Carmelo, de onde praticamente ali exala toda a grandeza e toda a beleza que Israel um dia conheceu. Ele diz assim, ó, eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Das famílias da terra, os que não subir a esse lugar, por exemplo, os que não chegarem ao entendimento dessa grande, maravilhosa e bondosa vontade de Deus, de todos os lugares, de todas as nações, que não receberem até mesmo essa alegria para ir adorar a Deus, não reconhecendo Jesus como o rei que reinará e que sempre estabelecerá a vontade de Deus, essas nações vão sofrer coisas graves. E é o que nós vamos ver. Se o deserto vai florescer, qual será então a fé exercida nesse reino? Aí nós entramos nessa fé agora. E essa fé está em Isaías também, capítulo 2. Olha aí. O conhecimento do Senhor, do único Senhor, será o único conhecimento sobre a terra que poderá ser, de certa forma, cultuado. Não poderá mais haver cultos estranhos. Não poderá mais haver, até porque grande parte da população que está sobre a terra são judeus convertidos e são os santos do Senhor. E aqueles que restaram das nações, as quais foram ali confrontadas, pelo poder de Deus na volta de Cristo. Porque nós falamos para os irmãos e com certeza não são todas as nações que estarão lá cercando Jerusalém no dia desse confronto, são os exércitos, então os povos sobraram. Então haverá pessoas aqui no reino milenar que ainda não estão convertidas, mas aqueles que nascerem de famílias convertidas já nascerão conhecendo a Deus. Então, haverá sim pessoas que depois vão se aliar a Satanás quando ele for solto, porque ele vai voltar a enganar as nações. Agora, aqui nesses textos que nós estamos lendo, nesse período de 1000 anos, não haverá mais o diabo tentando ninguém. Então, não poderá uma pessoa errar ou deixar de fazer aquilo que é a vontade do Senhor e falar, foi o diabo. Não tem mais como acusar o diabo. É a própria pessoa. Depois de 1000 anos, vem Deus novamente fazendo com que ele seja solto, engane as nações, e então, do reino milenar para frente, nós só saímos de uma vitoriosa paz dessa e entramos numa paz eternamente dada por Deus, porque aí já vem o reino de Deus para se estabelecer definitivamente. As nações que se unirem a Satanás, os povos que se unirem a Satanás contra esse reino, já também sairão dele já direto
Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: o conhecimento do Senhor será amplo sobre a terra. Aí vamos ler o texto agora. E acontecerá. O que está escrito na sua Bíblia? Nos últimos dias. Então não é uma promessa imediata. E se você não tiver o conhecimento disso, pessoas vão usar essas promessas para fazer a imediação delas na sua vida. E elas não têm esse valor. Elas não têm esse efeito de cumprimento. Vamos ler o resto. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Só com 1 milênio literal para acontecer isso. Somente assim. Ou hoje tem alguém lá em Israel ensinando o mundo inteiro. E nós estamos aí, todos os povos, todas as nações, dizendo: vem, vamos subir para Israel, porque de Sião sai a lei. De jeito nenhum, eles querem destruir Israel. Eles querem acabar com Israel como nação. Então, lá, como eu disse, nesse monte, aonde Jesus vai vir, e ele precisa vir nesse monte, existe um templo, existe uma mesquita lá. E os islâmicos, os árabes, odeiam os judeus. Só que vai se construir lá nesse lugar também um templo. Vai se construir no reino do anticristo. Ali vai ser a unificação da paz entre os judeus e os árabes. O anticristo vai conseguir fazer isso porque está escrito. Então, o que acontece, irmãos? Qual é a ideia que nós temos? Até o anticristo está num decreto de Deus. Tudo o que ele vai fazer já está decretado na palavra de Deus. Então, Deus nunca perde o controle de nada. Ele está no controle até da vida do anticristo, que Satanás pensa ser ele o controlador. É Deus quem vai fazer tudo isso. Aí eu te pergunto, aonde está o livre-arbítrio? Se tudo concorre para um decreto de Deus na sua palavra, como é que eu tenho livre-arbítrio? O anticristo vai ter livre-arbítrio para não fazer tudo isso que está escrito? Nós temos livre vontade de escolha. Livre-arbítrio só teve Adão. E, como homem, Jesus Cristo. Tudo o que está decretado na palavra de Deus é decreto de Deus. Tem que acontecer. Até o anticristo vai agir conforme está escrito. Não vai sair nem para lá, nem para cá. Porque até ele, o diabo e tudo o que foi criado por Deus continua debaixo de um decreto de Deus. Você e eu vamos ver essa palavra se cumprir. Todas as nações da terra dizendo: vamos para Sião, vamos adorar o grande rei, vamos à casa do Deus de Jacó, porque é de lá que sai a lei do Senhor. Nós vamos ver isso, em nome de Jesus. O profeta Zacarias também profetiza sobre a desobediência. Agora você já sabe onde é Zacarias, vai lá, Zacarias capítulo 14. Zacarias profetiza sobre a desobediência de parte das nações.
já está feito. Aí o anticristo vai vir lá, vai aparecer e vai falar: oh, eu vou enganar as nações. Não, Deus já está falando que ele vai fazer isso. Deus já está mostrando para nós que ele está debaixo de um decreto de Deus, como dizia Martim Lutero, né? Que o diabo é um cão domado na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Capítulo 14 de Zacarias, versículo 17. Diz assim, ó, eu peguei um versículo só para a gente não se deter muito, porque o tema é envolvente e o tempo passa logo, lá, já está quase terminando o tempo. Zacarias capítulo 14, versículo 17. E acontecerá que se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Deus vai cerrar o céu sobre aquela nação. Agora, você vê os períodos de seca em alguns lugares, porém, as pessoas ainda conseguem água. Agora, se você olhar a seca que veio durante 7 anos em Israel, nos tempos de Elias, nem o profeta conseguiu ficar bebendo do ribeiro, o ribeiro secou. Então, essa desobediência de alguma nação, e como eu disse, não são todas as nações que subirão, mas representantes dessas nações. Se por acaso uma nação é rebelde, um governo é rebelde e fala: não, nós não vamos mandar ninguém lá. Esse ano ninguém vai adorar o Rei dos Reis, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ninguém vai subir. Pronto, não queremos que ninguém suba. Sobre essa nação não virá chuva. Sobre essa nação, Deus vai mover o tempo sobre ela. Deus vai mover o clima dessa nação. Deus vai mover o ar atmosférico dessa nação, porque tudo depende da chuva. Então, o castigo será esse. As nações aprenderão rapidamente que sua existência depende de Deus e não de armas, não de bombas atômicas. Aqui não tem poder mais de bomba atômica, não tem poder de armas contra Deus. É Deus que está no governo. Não serve, não quer, não deseja, ficou rebelde contra Deus, cerra os céus. Pronto. O clima bom, a colheita abundante, não tem mais. Porque isso tudo é graça comum, é bênção de Deus, que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Só que no reino milenar só sai sobre os justos. A partir desse momento em diante, todas as nações terão como obediência receber as bênçãos de Deus e adorar o Senhor. E outras que não quiserem, não receberão as bênçãos de Deus. Ezequiel mostra, depois você lê porque é extenso, capítulo 40 até o capítulo 48, como será esse templo e ali será estabelecido. Agora vem algo que se divide em duas posições e nós podemos pensar nas duas. Pastor, o sacrifício vai voltar? Por que que o sacrifício, eu creio, que ele não voltará? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Agora, se voltar o sacrifício, também pode ser que volte. Se voltar o sacrifício, o que vai acontecer? Será um memorial, como hoje nós fazemos a ceia do Senhor. Não será um sacrifício válido para perdão de pecados, porque não há mais necessidade disso. Quem estará reinando ali é aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Então, esse sacrifício será um memorial, se houver. A Bíblia nos dá mais ou menos essa base de pensamento, porque os judeus viviam de sacrifício. E eles estão preparando o templo, as novilhas, já para o sacrifício, esperando o Messias, que não será esse Messias, será o anticristo. Então, se fizer
será memorial, enquanto que outros acreditam que também será feito como purificação cerimonial, como purificação apenas para cerimônia. Então, Zacarias capítulo 14, versículo 16, fala assim, ó: acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, que é quando se estabelecerá o reino milenar, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem as festas dos tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos, que é a festa celebrada pelos judeus, lembrando a sua libertação. Então, por que, agora um ponto rápido encerrando, terá que haver esse reino milenar? Por que que algumas pessoas pensam, não, esse reino milenar, ele já existe e ele já começou desde que Cristo venceu ali na cruz? Isso é mentira. Satanás não está amarrado. Ele está aí aprontando as suas. Outros dizem, como foi lá uma pessoa e escreveu abaixo lá do primeiro vídeo que nós fizemos, que eu estava totalmente enganado. E esse pastor não está certo, não. Escreveu lá. Falou, porque o reino milenar será no céu. Falei, ó, deixa eu ver quem que pensa assim. Né? Aí fomos ver lá, quem que pensa assim. Ainda escreveu embaixo. Se quiser saber melhor, que esse pastor não está sabendo explicar, não, manda para mim um e-mail. Deixou lá endereço de e-mail, tudo. Falei, mas ainda vem aqui querer tirar as ovelhas da igreja ainda. Falei, que rapaz abusado, ué. Aí fui lá e falei, vou excluir isso aqui, ué. Ele é abusado. Aí fui ver, é adventista. Os adventistas, irmãos, já marcaram a volta de Jesus mais de 2 vezes e erraram. Eles acreditam que haverá um juízo investigativo porque a obra de Jesus não foi completa na cruz. E eles acreditam que esse reino milenar não será terreno. Então, por que nós cremos que tem que haver um reino terreno? Novo Testamento, Lucas capítulo 1, aí está facinho, né? Você já domina aí o Novo Testamento. Segundo a Bíblia, quando Cristo retornar nessa terra, ele vai estabelecer o seu reino, como nós vimos aqui, como um rei único. É onde se cumpre aquela palavra que nós cantamos, que ele será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por enquanto, você vê que ele não é rei de todos os reis. Ele reina sobre a igreja, ele reina no coração dos crentes, né? Mas existe muitas pessoas aí que o rei deles são deuses estranhos. Então, Lucas capítulo 1, versículo 32, ele tem que se assentar no trono que os judeus chamam de trono de Davi. E então a promessa, quando Jesus vai nascer, é essa. Lucas capítulo 1, versículo 32. Esse será grande. Jesus não tinha ainda nascido. Era uma promessa para Maria. E será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus tinha que nascer da descendência de Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por isso, daqui a pouco eu disse, acabei de dizer minutos atrás, que esse reino de Jesus, que nós estamos nele, não tem mais fim. Nós vamos entrar no reino milenar e do reino milenar na eternidade com Deus. Essa ideia de que vamos morar no céu, vamos virar lá anjo, né, com aquela rodelinha na cabeça e ficar o resto da vida cantando a harpa cristã lá, não existe. O reino será aqui. A terra será restaurada. É coisa que só entende pela fé mesmo, né? Ainda mais a geração de hoje. Só a fé é capaz de trazer essa evidência. Sabe por quê? O Éden tem que retornar. O Éden tem que ser estabelecido. Você nunca pensou nisso. Porque se o Éden não for restabelecido aqui, o plano de Deus falhou. Como é que Deus cria uma terra, um céu, e o diabo vem e toma posse de tudo?
e o diabo vem e destrói tudo. De jeito nenhum. Agora Deus vai destruir tudo o que ele fez e vai restaurar, restabelecendo o seu reino por 1000 anos, restaurando a terra. Depois disso, vai descer a nova Jerusalém. E Pedro diz que esses céus e essa terra que hoje conhecemos vai se desfazer com um estrondo. Então será um novo Éden de Deus para nós. Então é necessário pactos e alianças. Se você não quiser abrir, não tem problema. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Então, esse reino tem que existir porque esse pacto e essa aliança é incondicional. E Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não é ainda. Se esse reino literal de Cristo não estiver evidente nos nossos tempos ou ao tempo daqueles que aqui estarão, se nós não estivermos, a promessa para Abraão também falhou. É uma promessa incondicional, porque é um pacto. Você lembra que Deus fez um pacto com Abraão? Deus dividiu um animal e ali passou naquele animal com fogo, fazendo uma aliança com Abraão, que deu para Abraão um sinal dessa aliança. Todo judeu precisa ser circuncidado ao 8º dia para se tornar um verdadeiro israelita. Então tem uma promessa incondicional que ainda não se cumpriu. É só você ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. E isso precisa se cumprir. Então o pacto de Abraão prometia a Israel uma terra. Prometia a Israel a posteridade, um governante e a bênção futura e espiritual contínua sobre eles. Nunca isso foi alcançado na sua totalidade. Por alguns períodos, sim. E o pacto com a Palestina? Se não houver também um reino literal, ele não se cumpre. Se não houver um reino aqui sobre a terra, a restauração e a ocupação da terra por Israel não se cumpriu. Onde está essa promessa? Deuteronômio. Vamos abrir lá. Capítulo de número 31. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Aí vai lá, está perto de Gênesis, né? Você vai passando aí para frente um pouquinho, Êxodo. Depois vem aí o Levítico, vem aí Números, vem os outros livros e vai chegar em Deuteronômio, que é o 5º livro. Tem uma promessa aí grandiosa e vai envolver 8 versículos aí da nossa palavra de Deus. Capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Então, nós temos que ficar de olho nisso aí, viu, irmãos? Nós temos que ficar de olho, são nessas promessas. A Bíblia nova, ela agarra aqui, não sai de jeito nenhum. Capítulo 30, eu vou ler aqui, ó. Quando te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordarem delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus e obedecerem a sua voz conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e de novo te reunirá dentre todos os povos entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta, e o Senhor teu Deus te levará para a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás, e ele te fará o bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus lançará
todas essas maldições sobre teus inimigos, sobre os que tiverem te odiado e perseguido. Então tu voltarás a obedecer à voz do Senhor e a todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus fará prosperar muito tudo o que fizeres, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, pois o Senhor voltará a se alegrar em ti, como se alegrou em teus pais, e te fará bem. Quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Isso ainda não se cumpriu. Não há obediência total de Israel. Pelo contrário, a capital de Israel, Tel Aviv, é uma capital praticamente ímpia. Nós vimos lá esse atentado que teve. O que estava acontecendo nesse atentado que teve? Uma festa rave, aonde ali pessoas que participam dessas festas, vocês conhecem e sabem. Se não conhecem, é só digitar na internet. Então, Israel, na sua totalidade, ainda não serve a Deus. Então, esse pacto da terra prometida e com o perdão de Israel junto para com Deus, também está escrito em Jeremias capítulo 31. Vamos lá, Jeremias capítulo 31. Irmãos, isso vai ser muito bom para você, porque você vai entender que tem promessas na Bíblia que você pode até ajoelhar em cima delas e ficar pedindo para se cumprir na sua vida, porque não vai se cumprir, não são promessas para a igreja, são promessas para Israel. O pacto de Davi, prometia a Israel perdão, pelo qual a nação poderia ser abençoada completamente e continuamente. Jeremias 31, 4 versículos só. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus. Olhe bem, toda vez nós já falamos, naquele tempo, naquele dia, são promessas futuras. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo de Israel que escapou da espada encontrou favor no deserto quando buscava descanso. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Eu te reconstruirei e será reconstruída, ó Virgem de Israel. De novo serás adornada e com teus tambores ou tamborins, depende da tradução, sairá dançando com os que se alegram. Então, essa vinda de Jesus, que nós chamamos, a vinda do Senhor para o reino milenar, ela está contida, nas Escrituras. O reino milenar é necessário acontecer. Então, toda a ideia que às vezes você encontrar com relação a isso, ser termos espirituais, ser alegóricos, já está acontecendo ou acontece somente no céu, procure saber a origem dessa denominação que ensina isso. E você vai ver que vai ter muitas outras coisas atrapalhadas no meio. Porque a Bíblia não pode falhar, irmãos. Eu sempre falo para os irmãos há muitos anos. Se algum dia nós recebermos uma notícia no nosso celular, ou até mesmo lá, na nossa TV, que está ligada ali à internet, Israel foi destruído, foi invadido e a igreja está por aqui ainda tranquila, pode fechar a Bíblia e largar esse negócio de Jesus, que é conversa fiada. Tudo mentira. Isso aqui é tudo mentira. Se um dia você ouvir isso, você pode ter certeza que você vai vir aqui, eu não sou mais pastor. Porque se a Bíblia falhar, acabou nossa fé. A nossa única fonte de esperança é essa palavra ser a palavra verdadeira de Deus, e ela é. Por isso Israel está de pé até hoje. Olhe lá na sua casa, pega um mapa, se você tiver, procure lá a nação de Israel, para você ver o tamaninho lá no mapa. Rodeada de nações das mais tenebrosas sobre a face da terra. Todos lutam contra eles, porém não conseguem vencê-los, porque ela é o cumprimento dessas profecias. Se algum dia isso acontecer e a igreja estiver aqui ainda,
andando para lá e para cá, fazendo seus cultos, e não aconteceu nada, não teve anticristo, não teve nada. Larga a fé, porque nós fomos passados para trás. Para com isso, porque, na verdade, nós fomos enganados. Então, se nós cremos dessa forma, a única regra de fé e prática nossa é a Bíblia. E se essa única regra de fé e prática estiver errada, nós vamos fazer o quê? O que nos foi legado foi a palavra de Deus. Os apóstolos tinham, como lemos, né, o testemunho, como Pedro diz, do próprio Jesus. Pedro disse: eu não vos prego, não vos ensino fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós estivemos com ele. Então Pedro esteve com ele. E essas palavras hoje foram passadas para nós, através dos apóstolos, e deixaram essas promessas. Então o reino milenar é uma das promessas de Deus. Se você perdeu alguma coisa, depois você assiste lá novamente, confere na sua Bíblia, e todas as quinta-feiras, assim que pudermos, nós vamos estudar as profecias dos últimos tempos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa e que você possa ser firme nessa esperança de Deus para o nosso coração que está na sua palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra que é a verdade. Como um dia Jesus orou: santifica-os, ó Deus, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica também o nosso coração, a nossa mente, e nos dá cada vez mais certeza e convicção dessa verdade a cada dia. Sela o nosso coração pela tua palavra, sela a nossa mente pela tua palavra, cativa os nossos pensamentos, a nossa consciência pela tua palavra, e guarda-nos, ó Deus, segundo a tua palavra. Leva-nos debaixo da tua segurança, livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus venha sobre todos vós, sobre seus familiares, sobre todo o povo de Deus na face da terra hoje, e permaneça para todo sempre. Todo o povo de Deus disse? Todo o povo de Deus disse? Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe.